outra vez que apareceu essa dupla aqui, a gente deu uma aula e a gente teve que cortar uma parte, não deu ela inteira. Então, a ideia hoje é seguir da onde a gente parou. Então, o tema vai ser potenciação e radiciação. E aí, eu vou compartilhar a tela, vou parar de ver vocês. Então, o Felipe vai meio acompanhando no chat, mas qualquer coisa também, vocês podem ligar o microfone, não tem problema nenhum. Que às vezes é até mais fácil de entender a dúvida, a gente se comunicar melhor. Cadê? Tá. Vocês estão vendo aí, né? Tá tudo certo? Estão vendo, Felipe? Só um okzinho. Tá tudo certo, Dé. Pronto, valeu. Tá, então beleza. O tema potenciação e radiciação, a gente vai começar por potenciação. Então, meio que explicar um conceito geral o que é. Nada mais é do que um jeito de simplificar multiplicação. Então, quando a gente começa a fazer muitas multiplicações, a expressão ficaria uma coisa assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e aí isso é meio confuso, você tem que ficar contando os números, às vezes perde a conta, alguma coisa assim. Então, para simplificar friamente, essa é a justificativa de existir potenciação. Então, para simplificar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes eu vou multiplicar, então eu ponho 2 elevado a 7. Então, é uma notação de simplificar multiplicações. E aí, aqui com letrinhas, né, mas para entender o que significa, tem cada parte tem um nome específico, né? Então, aqui é a base e aqui é o expoente. Para a potenciação, isso acaba aparecendo às vezes, do tipo, qual é a da base 2, qual é aparece às vezes no texto, e aí é bom ter isso na cabeça. O que significa a base da potenciação? É o número que está aqui embaixo, que é o número que vai ser repetido, e o expoente, o numerinho ali em cima, que é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Então, aqui está 2 vezes, né? A vezes A, e aí esse A pode ser qualquer número. E aí, quando é 3, são 3, e assim sucessivamente. Então, daqui para frente, eu vou falar o A elevado a N, e esse N pode ser qualquer número. E aí, ele significa a mesma coisa que o 3 significa aqui. 3 vezes, aqui vai ser N vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último, que vai ser o N vezes. Esse número aqui, ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo também. Então, se ele for negativo, tem que tomar cuidado que o sinal ele tem que ir junto. Então, o A, eu vou repetindo o A aqui. Se ele tiver um menos aqui, eu também vou repetir o menos aqui dentro. E aí, na primeira aula, quando a gente falou das 4 operações, o Felipe falou sobre o que acontece quando a gente multiplica sinais, né? E aí, meio que relembrando isso, puxando para cá, porque isso aqui é muito importante, quando a gente faz menos vezes menos, fica mais. Aí, vezes menos de novo, fica menos. Aí, vezes menos de novo, fica mais. Então, é muito importante saber ir fazendo assim para poder entender se o resultado final vai ser negativo ou positivo. Simplificando tudo isso, dá para entender que, se for um número par de vezes, então tem menos vezes menos, só 2, é um número par de vezes, fica positivo. Se for um número ímpar de vezes, só tem elevado a 1, só vai ter 1 aqui, fica menos. Se tiver 1, 2, 3, vai ficar menos, com menos, dá mais, com menos, dá menos no final. Então, se é ímpar, fica menos, o resultado final dá negativo. Se é par, dá positivo. Isso às vezes, é um monte de regrinha e tal, faz uma vez, faz o elevado a 2 aqui e vê o que acontece. Não, é verdade, quando menos, dá mais, e aí isso, essa memória vem mais fácil.
Mas para quem prefere lembrar de regrinha, a regrinha é essa, né? Se for elevado, um número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Elevado a um expoente ímpar, ele fica negativo. Também dá para ver pela regrinha quem prefere. Tá, e aí aqui alguns exemplos, só para também sair um pouco das letrinhas, né? Para a gente conseguir entender com os números. Então, 2 elevado a 4 é a mesma coisa que fazer isso aqui, separadinho. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí a conta vai fazendo 2 de cada vez, né? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, o resultado é como se fosse fazendo assim, devagarzinho, né? Quando é negativo, a mesma coisa. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4, positivo. 4 positivo vezes menos 2 dá 8, negativo agora, né? Porque era um positivo vezes um negativo. Então, menos 8. Aqui pode ser qualquer número, pode ser um número grande. Então, 15 elevado a 1 é uma vez só. Então, aqui é só para mostrar que às vezes acontece uma coisa que é quase uma pegadinha, né? Que tá elevado a 1, assusta, fala, nossa, o que é esse negócio? Mas na verdade é só o próprio número. Outra coisa legal de ter na cabeça também é esse tipo de simplificação. Então, por exemplo, 7 elevado a 5. Vai ser 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes. É a mesma coisa que fazer 7 vezes 7 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado a quarta. Então, a mesma coisa que fazer isso aqui é isso aqui. Em alguns momentos isso pode ser útil. Então, se você vai fazer, se tem uma conta, por exemplo, 7 elevado à quinta dividido por 7, o que acontece? Então, você pode até pensar, então, 7 elevado à quinta é a mesma coisa que 7 vezes 7 elevado à quarta. Se eu dividir tudo isso aqui por 7, eu corto e corto, vira 7 elevado à quarta. Então, saber que existe a possibilidade de fazer essa simplificação é útil para esse tipo de caso, assim. Aqui tem só também uma citação de como as pessoas, como é lido isso, né? Então, às vezes também isso pode aparecer em texto, de alguma questão, tá lá no texto, você tem que conseguir fazer isso virar número. Então, pode ser 2 elevado à quarta potência, 16, mas acontece também, em geral, as pessoas falam, mas eu já devo estar falando assim, né, sem reparar, cortando tudo isso aqui, então, simplificando, ia ficar 2 à quarta é 16. Então, as duas formas de falar, né. E dá para falar também base 2, a quarta potência, o expoente 4, que era sobre a nomenclatura no começo. Você pode pôr meu computador na tomada, por favor? Foi mal, gente. Aí tem um caso particular, que é também outra pegadinha que às vezes aparece. Quando a potência é nula, o expoente é zero, o resultado vai ser 1. Então, aqui, com a letrinha A, então qualquer número que você colocar aqui, elevado a zero, vai dar 1. E aí, então, com o número 2, dá 1. Com esse número aqui, super louco, com raiz e tal, elevado a zero, pôs o parênteses em tudo, pegou tudo e levou a zero, deu 1. Não tem segredo nenhum, mas tipo, é isso. Menos 4 elevado a zero, 1 também. Então, assim, foi só trazendo os exemplos aqui para mostrar. Tá tudo entre parênteses. Eu peguei tudo que tá aqui, levei a zero, sem medo nenhum de ser feliz, vai dar igual a 1. E aí tem algumas outras regrinhas um pouco menos diretas, assim. E aí separei em 4 grupos para destacar, assim. Então, a primeira é o que acontece. A gente olhou lá ali atrás o que acontece quando esse número aqui de baixo é negativo, né? Mas o que acontece quando o número de cima é negativo, quando o expoente é negativo? Então, quando isso acontece, é a mesma coisa que você fazer 1 sobre o número com ele positivo aqui, com o expoente positivo. Então, é a mesma coisa fazer isso. E aí, o inverso é a mesma coisa. Então, se aqui é positivo, você pode também modificar isso aqui para essa fração com 1 sobre esse mesmo número, só que com o expoente negativo. E aí, aqui uns números para poder, às vezes com a letra meio chatinho de entender. Então, se você põe o número 2 elevado a menos 3,
você pode fazer o 1 aqui e coloca tudo isso aqui para baixo e põe positivo no expoente. Então, é um jeito de modificar. Então, isso aqui é a mesma coisa, uma e a outra. E aí, bom, 2 a terceira você pode ou não, pode manter assim, dependendo do exercício, não tem problema, pode manter assim. E se precisar calcular mesmo, é a mesma coisa de fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a mesma coisa que fazer 1/8. Sim. Boa noite. Oi, Tudo bem? Eu sou o Rize. Prazer. oi, prazer. Você pode explicar de novo? Eu não entendi essa parte. Tá, aqui é o item 1 aqui, né? Isso, por favor. Tá. É assim, o que acontece? Às vezes, esse número que está aqui em cima é negativo. Então, a gente pode até olhar pelo número que eu acho que talvez seja mais fácil. Então, 2 elevado a... Se fosse 2 elevado à terceira, ia ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que é o que a gente tinha visto ali para trás, que era o positivo, que é o caso Sim. mais comum. Se esse número é negativo, o número de cima é negativo, o que acontece? Não dá, não é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2 vezes 2, e não é a mesma coisa que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso é uma outra situação. A situação, toda vez que tiver um número aqui em cima negativo, você pode pegar tudo isso aqui, pôr embaixo do 1, fazer um 1 sobre, vira uma fração. E aí você coloca aqui embaixo, e aí você transfere, você muda o sinal para positivo. É uma igualdade, assim, uma propriedade. Então, se fosse uma regrinha, se tá assim, é a mesma coisa de que tá assim. Entendi, entendi. Mas esse um seria, não sei se eu tô falando certo, seria como se fosse um imaginário, a gente faz esse modo, é isso? Você faz virar uma fração. E aí Entendi, é a entendi. mesma coisa que ser 1/8 aqui. Então, você fazer se aparece 2 a menos 3, é a mesma coisa que fazer 1/8. Entendi. E aí, no caso, a gente sempre coloca um. Isso, sempre coloca 1, exatamente. Beleza, obrigado. Sempre coloca 1 em cima. Ok, ok. E aí, se aqui é positivo, que é o caso lá, você pode também fazer isso, só que é uma coisa que você está simplificando menos, né? Porque esse 2 a terceira você consegue calcular. Então, a gente consegue fazer 2 vezes 2 vezes 2 virar 8. O a menos 3 aqui, esse 3 a menos 2, a gente não consegue fazer um número, transformar numa multiplicação tão simples assim. Então, não tem muito motivo para fazer esse exemplo que eu dei aqui. Mas é só para entender que é a mesma coisa, tipo, eu mudo o sinal. Toda vez que eu pego uma potência, um número elevado a outro, eu posso transformar ele numa fração, colocar um 1 em cima, a barrinha, 1 sobre, e aí eu coloco ele igualzinho e mudo o sinal de cima. Então, isso também é uma igualdade. Isso é menos usado porque esse número é mais complicado do que esse primeiro. Então, não tem muito motivo para fazer isso. Mas é uma igualdade. Então, se aparecer, inclusive, se aparece isso aqui, aparece esse número para você. Aí você pode pegar e fazer, tem um menos embaixo e tem um 1 em cima. É 1 sobre, toda vez que eu tiver esse formatinho assim, 1 sobre um número elevado a um número negativo, eu posso pegar e pôr para cima e pôr positivo, que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho 1 sobre um número elevado a qualquer outro número negativo. Se tiver exatamente essa disposição aqui, eu posso pegar esse número, pôr para cima e tirar o sinal. E aí vai virar esse número aqui. Isso é uma igualdade, uma regrinha. Isso facilita, às vezes, para algumas contas, que tá umas coisas muito esquisitas assim, você consegue fazer fazer desse jeito e ajudar. Mas calma, tá 2 sobre outro número elevado a um número negativo. Mas é 2 aqui em cima, eu não posso fazer. Mas aí você pode pegar e fazer 2 vezes a fração. Aí você faz 2 vezes 1 dividido pelo número, por A elevado a menos N, por exemplo. E aí a fração que tá 1 sobre, você pode mexer e fazer virar isso aqui. Se tá um 2 aqui, você não pode mexer. Você tem que fazer 2 vezes a fração, sabe? Não sei se essa parte, acho que, como eu não coloquei exemplos disso, pode ficar um pouco confuso. Mas
se vocês se atentarem à regra de que só dá para fazer essa mudança quando tem um 1 em cima, acho que ajuda, assim. E isso a gente usaria para simplificar? Tipo, qual é a necessidade da gente fazer esse tipo de coisa? Vai ser principalmente para simplificar, porque o que acontece é que esse exemplo aqui é ótimo, porque esse número a gente não sabe o que é, né? O que é? O que é 1 sobre 3 elevado a menos 2? Que número é esse? Não sei. 3 elevado a 2 a gente sabe, que é 3 vezes 3. Então, esse número a gente sabe calcular. A gente consegue fazer uma multiplicação simples. Esse número aqui é muito esquisito, eu não sei que número é esse. Então, serve para, se aparece uma coisa esquisita assim, a gente consegue modificar e virar um número. É a mesma coisa aqui, aparece um 2 elevado a menos 3, que número é esse? Eu não sei que número é esse, eu não sei calcular. A gente pega e faz isso, e aí vira um oitavo. Que aí um oitavo é um número, que dá para fazer em decimal também, dá 0,125. Também dá para calcular isso em número. Desse jeito aqui, não tem como colocar na continha e fazer lá de lápis e tal. Basicamente para simplificar. E as outras regrinhas também têm esse objetivo. É conseguir calcular a potenciação na mão, fazer a casinha ali de multiplicação, divisão e tal. Odé, tem uma pergunta no chat. O Cleiton falou: professora, boa noite, perdão. Fiquei meio perdido. Poderia me explicar novamente esta parte, por gentileza? Tá. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é quais são as regrinhas que tem na potenciação que vão ajudar a gente a conseguir calcular mais fácil. Tem algumas regrinhas que ajudam a gente dar uma modificada no número e consegue calcular. Então, quando o número tem, que nem aqui, quando o número é um número positivo aqui em cima, a gente abre numa multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso, beleza. Isso é fácil de fazer. Quando o número aqui embaixo é negativo, que é esse caso aqui, a gente também abre numa multiplicação e repete a quantidade de vezes que tiver aqui. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Também sabemos calcular multiplicação de números negativos. Quando aparece um número negativo aqui em cima, aí, como é que faz? Aí por isso essa regrinha, para conseguir resolver quando esse número aqui de cima é negativo, que é um caso especial. Nesse caso, o que tem que ser feito é transformar nessa fração, para forçar esse número a virar positivo. Basicamente é isso, porque quando é positivo aqui em cima, a gente sabe calcular. Independente se aqui embaixo é positivo ou negativo, se esse número de cima aqui, o expoente, se ele é positivo, a gente sabe calcular. Então, quando ele é negativo, a gente tem que fazer ele virar positivo. Como que faz para virar positivo? Tem que transformar nessa fração. Então, é basicamente esse o motivo de tudo isso. Então, aparece negativo. Eita, não sei calcular. Põe o 1 dividido, repete o que está aqui, só que muda o sinal do expoente. Agora é positivo. Ufa, agora é positivo, eu sei calcular. Como? Aí, esse exemplo mostra isso. 2 a menos 3, não sei calcular. 1 dividido, repito o que está aqui, troca o sinal. 1 dividido por 2 é a terceira. Ou 2 é a terceira, positivo ou negativo aqui embaixo, mas aqui em cima é positivo. Então, agora eu sei o que fazer. Eu pego esse número que está aqui, repito 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, agora eu tenho um número. Agora eu sei calcular, dá um oitavo. Então, o grande objetivo é isso. E aí, esse aqui de baixo, esse exemplo de baixo, é só para mostrar que você pode fazer isso aqui, a ida e a volta. Se aqui é positivo ou negativo, você pode transformar numa fração, 1 sobre, repete e troca o sinal de cima. Isso é uma igualdade que serve tanto quando começa negativo, quanto quando começa positivo. Então, tipo, esse é a explicação geral dessa propriedade da potenciação. Ficou melhor? Deu para entender? Boa noite, professora. Sim, deu sim. A troca de sinais sempre tem que existir, né? Isso. No expoente. Só no expoente. Isso que eu ia perguntar, porque eu confundi com a outra, porque na outra, a base era negativa, aí se o expoente é positivo, você
faz aquela regrinha, né? Se for um expoente ímpar, ele fica negativo, se for par, ele fica positivo no cálculo geral. Se o expoente é negativo, não tem como calcular. Aí tem que inverter. Saquei. Não, beleza. Exatamente. Agora eu voltei muito, né? Tá, outra propriedade. Quando a gente tem uma multiplicação, dois números sendo multiplicados, e aí tudo isso, entre parênteses, pode ser parênteses, colchete, qualquer coisa que gruda os dois ali, tudo isso elevado a um mesmo número, se aqui dentro é multiplicação, eu posso fazer isso aqui, eu posso abrir e falar que é o primeiro número elevado ao número que está aqui, vezes o segundo número elevado ao número que está aqui. Só que só pode fazer isso se eu estou dizendo que tudo aqui é elevado, se tem parênteses, juntando essas coisas, ou um colchete, uma chaves, né, se tem alguma coisa juntando, e se aqui dentro é multiplicação. Aí eu posso fazer essa separação. Para divisão é a mesma coisa. Então, se tem um número qualquer, dividido por outro número qualquer, e tudo isso está elevado a um número, se é uma divisão aqui dentro, eu posso pegar e pôr para cima e pôr para baixo. E aí, simplifico aqui. Porque aí, desse jeito, eu vou conseguir calcular. Então, um exemplo com número. Tá 3 vezes 2, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui eu posso multiplicar aqui dentro, certo? Dá 6 ao quadrado. Mas eu também posso falar, eu falhei, porque eu não pus o exemplo bonitinho aqui do jeito certo, mas a conta aqui tá certa, só não é tão fácil de entender o exemplo, mas mesma coisa, do mesmo jeito que tá aqui, 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui dá 6 elevado a 2, 6 vezes 6 dá 36. Beleza, deu 36. Mas daria para ter feito também de outro jeito. Você poderia usar essa propriedade aqui, que é, põe o 2 aqui para dentro, põe o 2 aqui para dentro. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? Aí vai ficar a conta 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Então, você pode também separar, você pode juntar e pode separar, e aí vai dar o mesmo resultado. Na divisão, é a mesma coisa aqui, a propriedade. Tem uma divisão, tudo dentro do parênteses, o número aqui fora, o que está acontecendo aqui. Eu posso pegar o 2 e pôr para dentro, e pôr para dentro. E aí eu calculo de cima e depois calculo de baixo. E aí, no final, chego no resultado. Que é a mesma coisa que se você calculasse aqui dentro essa fração e elevasse. Então, 10 dividido por 5, 2. Ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. Então, dá a mesma coisa. Então, é só uma propriedade. Você não precisa usar ela se você não quiser. Se você achar mais fácil calcular aqui, fazer 2 ao quadrado, não tem problema. Mas é uma coisa que é importante saber. Porque mais para frente, quando a gente estiver falando de função, de coisa que vai ter x, incógnita e tal, sempre legal entender que propriedades que daria para usar. Mas não é uma regra, você precisa pôr para dentro. Você pode calcular dentro tudo, se você quiser, 10 dividido por 5, 2, e depois elevar. Não tem problema nenhum. Que é o que está acontecendo aqui. Então, ou você põe para dentro, fala 10 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, ou você calcula aqui dentro e eleva ao quadrado. Dá o mesmo resultado. Outra propriedade. Se você tem um número elevado a outro, e aí multiplica pela mesma base, elevado a outro número, você pode pegar e simplificar, colocando tudo numa base só. Professora, Oi. uma dúvida em relação ao expoente negativo. Se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 4, né? 2 sobre 4, só que só o 2 está elevado a um expoente negativo, por exemplo, menos 1. A resposta correta seria 4 sobre 2, ou eu tenho que inverter só o 2, porque só ele tem um expoente, aí vai ficar meio sobre 4, aí eu inverto o 4 para ficar uma multiplicação de frações e dar 1/8. Entendeu? Não, eu não entendi, fala de novo o começo, foi mal. 2, aqui, nesse caso aqui, né? Você tem uma fração. Isso. É isso? Só que
nesse caso aí, o 2 estaria só pro 10. Entendeu? Tá, estaria só aqui em cima. Isso. Aham. Aí o certo seria eu inverter tudo aí ficaria 5 sobre 10 ao quadrado, ou eu inverto só o 10, ficando 1/10 sobre 1/10 elevado ao quadrado sobre 5. Tá, entendi. É menos 2 aqui, né? Então é 10 Isso, elevado a menos 2, tudo isso dividido por 5. É exato. isso, né? Tá. Então, para resolver isso, você tem que fazer resolver só o 10. Então, você vai fazer 1 sobre 10. 10, aí tudo isso aqui ao quadrado, 1 sobre 10 ao quadrado, só aqui em cima, tudo isso aí a gente costuma fazer aquela barra maior, tudo isso dividido por 5. Ah, tá, entendi. Obrigado. Aí vai calculando de cima, até simplificar no número menor, mas tudo dividido por 5. Mas quando o expoente tiver para os dois, como nesse caso aí eu só inverto, por exemplo, mando 5 para cima e o 10 para baixo, né? Isso. Tá, entendi. Obrigado. Tá, aí quando a mesma base, estou multiplicando a mesma base, só que ela está elevada a expoentes diferentes. Dá para simplificar para a mesma base, e aí eu somo os expoentes. Isso só dá para fazer quando está uma multiplicação, exatamente nesse caso. É o mesmo número embaixo, número diferente. Aliás, em cima pode ser um número igual ou diferente, mas embaixo tem que ser igual. Uma multiplicação, dá para colocar ali a base e somar aqui em cima. Então, um exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4, é a mesma coisa de que eu pego é a mesma base, 3 e 3. Pego a mesma base e somo os números de cima. 2 mais 4. É a mesma coisa que falar 3 elevado a 6. Se fosse, por exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 também, dá na mesma. Pega a mesma base, 3, aí 2 mais 2, porque eu troquei para 2, né? Então, 2 mais 2 fica 3 a quarta. Então, também é uma propriedade, quando é uma multiplicação. Quando é uma divisão, é parecido. Quando é a mesma base e é uma divisão, elevado por números iguais ou diferentes, aqui nesse caso está diferente, mas poderiam ser iguais, você pode também simplificar. Então, 4 elevado a quinta, dividido por 4. A terceira é igual a 4, e aí eu pego o expoente do de cima, menos o expoente do de baixo. E aí, 5 menos 3, e a continha fica aqui em cima, nos dois casos. Faço uma continha no expoente, aí 5 menos 3, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Quarta e última da potenciação. Se tem um número elevado a outro, e aí eu pego tudo isso aqui entre parênteses, e elevo outro número, o que acontece? É a mesma coisa que você fazer o contrário, é a mesma coisa que fazer dentro N e M fora, quando é um número só aqui, né? Quando é exatamente esse caso. E a mesma coisa de como é que eu vou simplificar isso para poder calcular mesmo e chegar num número de verdade. Você pega a mesma base e aí você pega os expoentes e multiplica um pelo outro. Então, num exemplo prático, que é mais fácil de visualizar, né? 3 ao quadrado, tudo isso elevado à terceira é a mesma coisa que fazer 3 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 3 elevado a 6. Então, quando tá assim, o jeito de calcular, ou você calcula dentro e fala, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, certo? Então, você põe aqui 9, aí põe 9 ao cubo, que é 9 elevado a 3, vai dar o mesmo número. Você pode fazer isso também, você pode calcular aqui dentro, e depois pegar, deu 9, põe o 3 ali, e aí calcula. Pode fazer assim também. Mas é legal saber que existe essa propriedade. Pode ser importante
no futuro para quando tiver outras funções e tal. Então, quando tem assim, você pode multiplicar um pelo outro. É importante saber que aqui tá um caso mais simples, né? Se tiver muita coisa, mais coisa aqui dentro do parênteses, não pode fazer isso. Se tiver uma soma aqui, se tiver uma multiplicação, a gente aprendeu lá em cima como é que faz, né? O que acontece quando faz multiplicações. Aqui. Se tem uma multiplicação dentro do parênteses, a gente sabe lidar com o expoente. Mas às vezes tem soma, às vezes tem outras coisas aqui dentro, tu tem que tomar cuidado. Só dá para fazer isso aqui quando tem uma base elevada ao número, e aí eu pego tudo isso aqui e elevo a outro. E aí você pode fazer essa simplificação. Aqui até, trazendo de volta aquela coisa do expoente nulo, se for zero, você pode usar essa propriedade aqui e falar 0 elevado a 3, 5 elevado a 0, tudo isso elevado a 3. Você pode fazer 5 elevado a 0 vezes 3, que vai dar 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, então vai dar 1, ou dá para também calcular, então, antes, né, de dentro para fora. Então, você calcula 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, então põe 1 aqui. 1 elevado a 3 vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 também, então o número dá o mesmo. Então, o importante é saber que existe essa propriedade, que ela pode ser importante, mas não é que o único jeito de resolver é pela propriedade. Eu posso resolver também calculando quando eu sei calcular. Nos casos em que, eu sei calcular 5 elevado a 0, eu calculo. Eu sei calcular 3 elevado a 2, eu calculo. Mas é legal saber que talvez seja útil saber que dá para ser resolvido pela multiplicação também. Tá. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essas últimas propriedades? Até o momento. Professora, Pode falar. nesse caso, se eu não tiver o parênteses aqui, eu faço do mesmo jeito? Então, se não tiver um parênteses, qual que é o problema? Você precisa ter certeza onde é que está esse 3. Tem um caso, às vezes, de pegadinha, que aparece um 3 pequenininho aqui no 2, assim, ó, bem pequenininho. E aí é para confundir as pessoas mesmo. Então, quando acontece isso, você tem que calcular o 2, a terceira aqui em cima, e aí vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, então vai ficar 8, vira um 8 aqui em cima, e aí 3 elevado a 8. Se esse 3 tá um 3 pequenininho, bem em cima do 2 aqui. Isso acontece. Se não, quando tá assim, ele significa que eu tô usando tudo isso aqui de base. Tudo isso aqui é minha base, e esse é o expoente. Se não tem um parênteses, isso pode ficar confuso, porque pode parecer que é 3 elevado a 23, né? Então, em geral, é usado com parênteses, para poder enfatizar que o 3, ele é um expoente que está atuando sobre a base, toda essa base aqui, que é o 3 ao quadrado aqui dentro. Então, meio que precisa ter esse expoente. Não sei se eu respondi, ficou mais confuso. Porque friamente, se não tiver, vira 23, né? Assim, Eu já vi alguns exercícios, assim, em lista, que tem sem um parênteses, né? Só que alguns não tem muita essa diferenciação que você falou, menorzinho. Às vezes fica bem parecido mesmo, que nem você falou, 23. Mas aí a pessoa vai ver a resposta, aí é outro. Aí às vezes eu não entendia muito bem se era 23, como que fazia, entendeu? Tem que tomar esse cuidado, porque existe, né? Você pode levar qualquer número, você pode levar 23, não tem problema nenhum, né? Mas se não era a proposta do exercício, é estranho estar ambíguo, assim. Mas tá, bom, qualquer coisa também você pode mandar o exercício pra gente no Telegram e a gente pode ver se a explicação de por que essa confusão, porque não era para apresentar um exercício ambíguo assim, sabe? Sem o parênteses é difícil de interpretar mesmo. Tá. Beleza, vou mudar de assunto então, um pouquinho. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Aqui já é. Tá.
Beleza, radiciação. O que é a radiciação? É a tal da raiz, né? Aquele sinalzinho ali, esse sinalzinho aqui que às vezes também dá uma dor de cabeça e tal, radiciação. A gente colocou junto com potenciação porque esses assuntos têm algumas coisas em comum. Então, é legal estar com potenciação fresca na cabeça para falar sobre radiciação. Muita gente define radiciação como o inverso da potenciação. Então, o A elevado a N, se A elevado a N é B, então eu posso falar isso aqui de outro jeito. Eu posso falar que o A é a raiz de B, a raiz enésima de B. E aí, tem de novo a nomenclaturinha, o índice e o radicando. Isso não parece tanto, assim, eu acho, mas é também importante isso ter registrado e saber que existem esses nomes. Para ficar um pouco mais com números, né? Então, mesma coisa que estava aqui com letras, agora com números. Então, se 2 elevado à terceira é 8, então 2 é igual à raiz de 8, a raiz cúbica de 8, né? A raiz índice 3 de 8. Então, é uma outra forma de ver o inverso do que a gente estava fazendo antes. Então, mas a conta que está acontecendo aqui, né, a dinâmica que está acontecendo aqui é a mesma. Então, se o número, se essa igualdade é verdade, então essa aqui é verdade também. Por definição, quando o índicezinho aqui é 2, a gente oculta isso e deixa sem nenhum. Então, isso, se não tem índice nenhum, considera que é 2. Qualquer outro número tem que colocar aqui que número que é aqui em cima. Númerozinho pequenininho. E aí, alguns exemplos, para também entender o que acontece, né? Então, qual é a raiz de 4? Ih, não tem número, então é 2, né? Então, aqui como se fosse um índice 2. A raiz de 4 é 2. Porque 2 elevado a 2 é 4. Então, eu pego essa base, ponho aqui, pego esse numerizinho, ponho aqui númerozinho, nesse caso eu oculto porque é 2, e o 4 vai para dentro. Então, entender que essas duas coisas estão super conectadas. A raiz cúbica, sempre quando é 3, já estou falando sem ter explicado isso, né, mas acho que sempre quando é 3, no caso de potenciação e radiciação, a gente sempre fala cubo, cúbica. Então, a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que falar que a raiz... Ih, faltou 3 aqui, ó. Erro meu, gente. Tem que ter um 3 aqui. Senão, se não tem, é 2, né? Então, aqui tem que ter um 3. Vou corrigir esse material, deixa eu mandar para vocês. Raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 vezes 3 vezes 3. Que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 elevado a 3. E aí isso é 3, que aí é a coisa que a gente vê da propriedade, né? Então, se o número aqui dentro está elevado ao mesmo numerinho que está aqui, que agora não está porque eu errei, mas era para estar... se está elevado ao mesmo número que está aqui, a gente pode pegar esse número aqui e a gente fala até tirar da raiz. A gente até usa essa expressão. Porque se o númerozinho é o mesmo, você pode tirar da raiz e aí vira esse o resultado. Então, o resultado é 3. Aqui um outro exemplo, né? Então, raiz cúbica de 8 é igual a raiz cúbica, tem um 3 aqui, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Tá o mesmo número dentro e fora, você pode, corta, vira 2, né? Que é a mesma coisa, tirar o 2 da raiz. Se é o mesmo número aqui em cima do que é aqui, que é esse 3 imaginário que tá todo mundo vendo, né? Vira 2. E aí... eu trouxe só esse slide para lembrar do que foi falado em outra aula, porque é o mesmo método que foi usado lá, é usado para resolver as frações. Então, nessa aula aqui, não vou entrar nos detalhes grandes, mas para calcular o MDC, foi feito esse método aqui que chama fatoração. Então, esse método que foi usado, que você pega o número 12 e decompõe esse número e fala... como é que eu transformo 12 em multiplicação de números primos, né? E aí vira
Você vai, divide por 2, dá 6. Divide por 2, dá 3. Divide por 3, dá 1. Então, 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3, que é o número que está aqui. Mesma coisa para o 30, né? Então, por que eu estou voltando isso, né? Repescando esse assunto. Quando a gente consegue transformar um número numa multiplicação de números primos, isso facilita na hora que a gente vai calcular a raiz. Então, nesse exemplo aqui, se esse número é essa multiplicação, quando eu vou fazer a raiz dele, eu posso pegar essa multiplicação que está aqui, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Certo? Tem 2 doisinhos, 2 trezinhos. E aí você faz essa multiplicaçãozinha. E aí, quando você vai fazer a raiz, você pode pegar o 36 que está aqui e mudar ele para esse número. Ao fazer isso, você consegue tirar esses números da multiplicação, da raiz. Então, se o 2 aqui e 2 aqui fora também, porque essa aqui é a raiz simples, né, raiz quadrada, você consegue tirar os números da raiz e calcular. Então, essa coisa que foi ensinada na outra aula de MDC, ela é muito útil para conseguir, na hora de calcular a raiz, você consegue simplificar e consegue tirar da raiz. Então, o objetivo para resolver a raiz é conseguir fazer os números ali de dentro ficarem elevados, né? Transformar eles, simplificar eles para serem elevados ao número que está na raiz. Às vezes não dá, né? Não é sempre que dá para fazer isso. E são as raízes que são aquelas raízes que não são definidas, né? Então, não resultam em números inteiros, né? Então, o 90, por exemplo, se você faz aqui, né, a fatoração dele, ele vira essa 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ele vira isso aqui. O único número que é elevado ao quadrado é o 3. Então, você consegue tirar o 3 da raiz. Eu tirei o 3 da raiz, pôs ele aqui para cima, para frente. O resto tem que ficar lá dentro, porque eu não consigo tirar. Se ele não é ao quadrado, eu não consigo tirar. Tem que deixar ele lá. Então, a raiz de 90, o máximo que dá para simplificar ele, sem calcular em números decimais, é assim, 3 raiz de 10. O 3 eu consegui tirar porque ele tem 3 ao quadrado. O resto eu não consigo, eu deixo lá dentro. Então, fica 3 raiz de 10. Tá, e aí, algumas coisas importantes também sobre o sinal, né? 5 ao quadrado é 25. Beleza, porque é a mesma coisa que 5 vezes 5. Menos 5 ao quadrado também é 25, porque é menos 5 vezes menos 5, isso dá 25, menos com menos dá mais, então dá mais 25, então dá o mesmo número. Tudo bem, se é o mesmo número, então a raiz de 25 é quanto? Porque poderia ser tanto um quanto o outro, né? Se essa aqui é verdadeira, como é que eu calculo isso? Por definição, é positivo. Quando a raiz, aqui o númerozinho, o índice, é par, que nesse caso é 2, né? Tá oculto, mas é 2. Quando ele é par, por definição, a gente atribui o sinal positivo ao resultado. Mesmo sabendo que, se eu fizesse menos 5 ao quadrado, daria 25 também, por definição, a gente puxa o resultado positivo para cá. Então, isso é uma regra importante de saber. Quando uma raiz de um número, raiz quadrada de um número, com um índice par aqui em cima, 2, podia ser 4, 8, então, o resultado vai ser positivo sempre. Quando o índice é ímpar, que agora é 3, aí é diferente. Por que que é diferente? Porque se eu faço 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Se eu faço menos 5 ao cubo, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 dá menos 125. Eu faço menos com menos dá mais, com menos dá menos. Aí fica menos 125. Então, nesse caso, o resultado é diferente já. Então, se eu faço a raiz de 125, raiz do número positivo, 125, dá 5. Se eu faço a raiz do número
menos 125 dá menos 5. Então, aqui a gente vê a diferença importante disso. Quando a raiz é com índice ímpar, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu fiquei com uma dúvida, de verdade. Assim, você explicou essa. Pera, você pode voltar no último slide para ver se era isso que eu estava falando? Esse? Tá, isso. Quando a gente, por exemplo, fala de raiz de 25, ok, pera, a raiz de 25 é 5. É isso, certo? Isso. Mas qual que é a diferença desse tipo de conta para outra conta? Porque, por exemplo, a outra conta, você explicou toda uma coisa que tinha toda uma estrutura. Por que que na outra conta, tipo, ela não é tão simples quanto essa, sabe? Por exemplo, porque raiz de 25 é 5. Porque, tipo, 5 vezes 5 é 25. Então, essa é a raiz de 5. Só que o outro não, tem todo um parênteses, tem toda uma coisa que eu fiquei um pouco confuso. Esse aqui, você tá dizendo, né? Ou não? Isso. Aqui é a mesma coisa, eu só não abri como eu fiz aqui. Então, se eu poderia abrir aqui e fazer 5 vezes 5 igual a 25. E aqui, menos 5 vezes menos 5 igual 25 de novo. Então, a única tipo, a grande diferença que tá até mais texto aqui, porque nessa eu abri. Eu fiz 5 vezes 5 vezes 5, pus a continha aqui embaixo, né? Aqui não tem. Mas a conta é a mesma coisa que aconteceu. Então, o que acontece? Se eu fizer aqui 5 vezes 5 igual, 5 vezes 5, 25, beleza. Menos 5 vezes menos 5 dá 25 também, porque é menos com menos, apesar de começar com menos aqui, né? É menos com menos dá mais. Que é como se você cortasse aqui, né? Fizesse o menos 5 vezes menos 5, dá 25, que é o exemplo anterior. Nesse caso, quando você coloca quando é ímpar aqui em cima, no caso do positivo, sempre vai dar positivo, não faz diferença, mas quando aqui é negativo, e o expoente é ímpar, que é aquela regrinha do começo da aula, o sinal vem junto. Então, eu vou fazer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, com menos dá menos. E aí eu puxo o sinal. Eu fiz a mesma coisa no anterior, só que, como só tinham 2, menos 5 vezes menos 5 dá 25. Positivo, que é menos com menos dá mais. Então, esse era o exemplo anterior. Aqui, como tem mais um, apareceu mais um menos. E aí, agora, fica negativo o resultado. Entendi. É que tinha um que eu acho que você tinha colocado, eu acho que era 90. Daí você colocou não lembro qual que era. Aqui. Esse daí mesmo. Tá. Isso. É que eu não entendi, tipo, qual que é a diferença desse pro outro, porque esse eu vi que tem toda uma estrutura, né? E o outro esse último que você explicou, ele é mais simples. Tá. Na verdade, assim, eu ocupei, esse aqui é o mais completo. Esse jeito de fazer é o mais completo. Mas isso aqui tá acontecendo lá também, então eu vou explicar como. O número tá aqui, 90, raiz de 90. Aí aqui dentro, eu abri o que significa o 90 a partir de uma multiplicação de números primos. O que eu fiz aqui? Raiz de 25. Eu pego o 25 e transformo ele também numa multiplicação. Então, 25 é 5 vezes 5. Então, é como se eu colocasse raiz 5 vezes 5 aqui. O que é 5 vezes 5? 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, certo? Então, eu vou fazer raiz de 5 ao quadrado. Eita, apareceu um 2. E aqui fora é 2 também, porque quando não tem é 2. Então significa que o que eu estou falando aqui é que raiz de 25 é raiz de 5 vezes 5, que é raiz de 5 ao quadrado, que é 5 elevado a 2. E aí eu posso pegar e cortar e pôr o 5 para fora. E aí dá esse resultado. Entendi. Mas, por exemplo, no outro eu poderia pensar mais ou menos. Quer ver? Você pode voltar no último exemplo? Isso. Aí, por exemplo, raiz de 90. Eu poderia pensar, por exemplo, não sei se está certo, né? Que número vezes ele mesmo que dá 90 é a mesma coisa ou não? Você pode fazer isso, mas Tá. nem sempre é fácil de conseguir, né? Então, no caso do 36, talvez você lembre, na tabuada eu lembro que no 6 vezes 6 é 36. Beleza, é perfeito fazer assim, porque se você consegue direto fazer isso, o que você está fazendo é que número ao quadrado
dá 36. Perfeito. Sim. Mas nem sempre dá. Então, no 90, você vai falar, putz, não sei. Você não vai saber, porque realmente é um número difícil é um número quebrado, né? Com vírgula e tal. Uhum. Então, você não vai conseguir chegar nisso tão fácil. Não você, né? Bom, ninguém, porque isso é difícil. Mas, e aí, nesse caso, o jeito de resolver é você fatorar, que é o mesmo que foi feito nessa outra aula de MDC. Então, você pega o número e vai fatorando para te ajudar. Mas se você souber direto esse número que vezes ele mesmo, perfeito. Quando é o quadrado, né? Se for o cubo, aí você tem que pensar vezes ele de novo. Mas é isso, o raciocínio perfeito. É só a questão de que nem sempre é fácil. Tipo, saber isso de cara. Aí você faz desse outro jeito. Mas, tá. Ai, tá. Ok. Beleza? Eu fiquei um pouquinho confuso no final, porque... Ai, meu Deus, não. Tá, ok. Se eu continuar com a dúvida, depois eu pergunto. Tá. Beleza, vou seguir. Mas eu Então, entendi. assim, tá bom. Outras propriedades. Quando tem um número, que aí aqui tá radiciação, mas é a mesma coisa que a gente estava falando de potenciação. A gente viu o que acontecia quando o número aqui de cima era positivo, a gente viu o que acontecia quando o número era negativo. Eita, mas agora é uma fração, 1 dividido por um número. E agora? O que significa isso? Eu também não sei resolver. Tudo aqui em cima é uma fração, que tem um 1 dividido por um número. Quando é assim, a gente... É a mesma coisa que fazer uma raiz. Então, a mesma coisa de eu pegar o número que está aqui embaixo da fração, que é um n nesse caso, e colocar para fora colocar na raiz, como o índice da raiz. Então, nesse caso aqui com número, né, 3 elevado a uma fração aqui em cima, que é 3 sobre 2, eu pego o número que está embaixo da fração, de dentro aqui do que está no expoente, que está embaixo, e ponho para fora como uma raiz. Então, vai ficar raiz quadrada. Põe como se tivesse um 2 aqui. E o número que está aqui dentro? Nesse caso era 1, né? Não acontecia nada. Aqui não, aqui é 3. O número fica aqui. Ele fica grudadinho no 3. Nesse outro 3 aqui na base, né? Então, fica 3 elevado a 3. O 2 que estava aqui embaixo, eu tirei, virou raiz. Então, isso é também um jeito de você, tipo, conseguir calcular quando tem uma fração aqui em cima. E aí, com outro número, a mesma coisa. 5, 4 sobre 5. Então, o 4 fica grudadinho aqui, fica conectado. Esse número, ele poderia estar em cima, né? Que nesse caso da fração está um do lado do outro. Mas mesmo que ele esteja 4 sobre 5, assim, né? Bem na vertical, o número que está em cima da fração, né? Que é o 4, fica grudadinho no 5 aqui, na base. E o número que estiver embaixo, ele sai e vira raiz. Então, raiz quinta de 5 elevado ao 4. Então, também é um jeito de simplificar. Aí quando tem um parênteses tudo e uma raiz para fora, se é uma divisão, eu consigo pôr para cima e para baixo. Mesma coisa, muito parecido com potenciação de novo. Não sei se vocês lembram, né? Que tinha uma fração com um expoente aqui em cima. Aí você podia pôr para dentro. Nesse caso, é a mesma coisa. Tem um número aqui, um outro embaixo. Tudo, uma divisão. Tudo isso com a raiz, você pode pôr a raiz para cima ou para baixo. Então, uns exemplos aqui de número, mas é a mesma coisa. É muito parecido com a potenciação. Aí quando tem uma multiplicação, de novo, muito parecido com a potenciação. Tem uma multiplicação de dois números. Tudo isso, no parênteses, tá com uma raiz aqui fora, eu posso pôr a raiz para um, depois a raiz para outro. Então, a mesma coisa. Tem aqui uma raiz de 2 vezes 5, eu posso falar que é raiz de 2 vezes raiz de 5. Posso quebrar isso. Nem sempre o número está assim, às vezes o número está um número grandão. E aí, nesse caso, a gente tem que ir quebrando ele do jeito que quiser quebrar, com uma multiplicação, sempre a regra vai valer. Sempre que for multiplicação aqui, você vai fazer, põe a raiz para um, raiz para outro, e mantém a multiplicação. E alguns exemplos, só finalizando.
parecido, né, com aquele exemplo do raiz de 90, que você tem que quebrar o número dentro, raiz de 18. Então, eu pego o 18, vou quebrando ele aqui, que eu posso fazer desse jeito que eu mostrei, mas eu acho que é até mais fácil fazer pela faturação, que é aquele jeito que você põe aquele exemplo lá atrás, esse aqui. Você põe o número e vai fazendo a divisão dele assim, até chegar numa multiplicação. Chegando nisso, da forma que tiver aprendido, quiser fazer, chegando numa multiplicação, você consegue substituir o número que está aqui, 18, por essa multiplicação, e aí sempre que tiver parzinho de número, significa que esse número ao quadrado. Sempre que for isso, pode pôr para fora da raiz. Então, eu puxei o 3 para fora. Tem 2, 3. Já que tem 2, eu puxo 1 para fora. Ixi, o 2 só tem 1. Então, ele precisa ficar dentro da raiz. Eu não consigo tirar ele se ele não é ao quadrado. Esse 3 aqui é a mesma coisa que um 3 ao quadrado, eu posso puxar. O 2 eu não posso, ele fica lá. Então, essa é a forma simplificada do raiz de 18. No raiz cúbica, a única diferença é que ao invés de procurar parzinho de número, eu tenho que procurar trio de número, para poder tirar ele da raiz. O que eu não consegui achar trio de número, eu mantenho dentro da raiz. Então, no raiz de 40, é a mesma coisa que fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. O que é isso? 5 vezes 2 ao cubo. Se é 2 ao cubo, eu posso tirar o 2. Então, eu pego e tiro o 2 da raiz. Tirei o 2 da raiz, o 5 ficou lá, porque eu não consigo tirar o 5. Se ele não é o cubo, eu preciso manter ele lá dentro. Então, eu mantenho o 5 lá, e aí fica 2 raiz cúbica de 5. É a simplificação disso aqui. Então, nem sempre, quando aparece uma raiz, você consegue chegar num número no final. Às vezes, você chega numa simplificação, que não tem problema também. Ô, Dé, o Guilherme ele levantou a mão, acho que ele quer fazer um comentário. Pode falar. Não, só para ficar claro, nesse segundo exemplo, na raiz cúbica de 40, você fatora, aí na fatoração você tira 2, 2 no 5, né? E aí você consegue fazer, porque eu não saquei, porque é 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso é o resultado da fatoração dele, né? Do 40. Isso, exatamente. Ah, não, beleza. Beleza. Exatamente. Você põe o resultado da fatoração aqui dentro, no mesmo lugar onde estava o 40, você põe o resultado da fatoração. Só que esse resultado da fatoração, que quando a Camila e a Renata falaram de fatoração, elas não, eu imagino, não falaram sobre transformar esse 2 vezes 2 vezes 2 em 2 ao cubo. Mas é a mesma coisa. Então, o resultado da fatoração está aqui. Se facilitar para entender, substitui. Quando tem 3, substitui por 2 ao cubo. Tem um cubo aqui, é o mesmo índice que está na raiz, pode pôr para fora. E aí você põe só o 2, uma vez só, né? Esse 3 que está aqui, ele é da raiz, ele não é do 2, não pode confundir isso. Beleza. Não, isso que eu ia perguntar. Então, o 3 que foi para fora, o 2 que foi para fora, na verdade, é um 2... É um 2 sozinho. Que acaba anulando a raiz cúbica, a potência cúbica também, e aí eles meio que se anulam, só o 2 sai fora. Isso. Que aqui ficou meio erro meu também, de deixar isso aqui meio ambíguo. Esse 3, ele é da raiz, tá grudadinho na raiz. Não tem nada a ver com isso. Aqui tem um vezes, né? Eu poderia colocar... Não, mas já eu consegui entender, não. Agora eu peguei. Tá, e aí, bom, até acabou nosso tempo, mas esse é o último slide, é só algumas aproximações, porque isso é muito comum também, às vezes que é um número aproximado, e aí tem esse resultado mais ou menos. Então, às vezes, quando, simplifica o raiz de 18, virou 3 raiz de 2. Nossa, mas quanto é mais ou menos esse número? Raiz de 2 é mais ou menos 1,41. Então, você pode fazer 3 vezes 1,41, e aí você vai chegar lá no número aproximado dessa raiz. Então, essas raízes são as mais comuns de aparecerem, assim. Principalmente a raiz de 2. É bom ter mais ou menos a ordem de grandeza, saber que é mais ou menos 1,4. E aí, caso precise saber esse valor aproximado, só substituir e fazer a multiplicação. A gente deixou uns exercícios também aqui no final,
Tá misturado ainda com os da aula de 4 operações, mas tem aqui no final também aqui, ó, 5, 6, 7, 8 são sugestões de exercícios sobre essa aula de potenciação e radiciação. E aí tem o gabarito também, se vocês quiserem, e a gente vai compartilhar com vocês. Estourei um pouco o tempo, né? Mas se alguém tiver dúvida, eu fico disponível. Não quero segurar vocês, que eu sei que vocês têm um intervalo para outra aula, mas se alguém quiser, a gente pode ficar aqui e conversar mais um pouco também, não tem problema. Se não, vocês estão liberados, é isso. Muito obrigada por hoje. Ô, Débora, só para deixar, matemática é complicado, mas a radiação e potência, elas são meio que essa antítese, aquela coisa da razão uma da outra, né? Se eu tiver um 2 elevado a 2, se tiver um 2 elevado ao quadrado, e um 2, aí a raiz quadrada de 2, é que ela sempre me confunde essa parte. Eu acho que, assim, o que você tem que ter na cabeça é isso aqui. Essa é a relação entre os dois assuntos. Tá. Se um número ao cubo é esse, 2 ao cubo é 8, então, se eu pego o 8 e ponho uma raiz aqui, eu pego esse 3, como é que eu passo, né? Como é que eu passo esse 3 para cá? Eu passo ele com raiz. Beleza. Isso aqui que eu acho que é a chave para entender. Isso é legal. Então, 2 ao cubo é igual a 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. E aí, se por um acaso, enfim, se a questão pedir, ou se for um logaritmo, né? Acho que o logaritmo tem muitas dessas coisas. E aí você, se precisar do 2 livre, da base livre, né? Aí você consegue fazer. Eu entendi. Até para simplificar, até, se você tiver uma razão dessa proporção, você joga o 3 que está na raiz cúbica de 8, manda para o outro lado. Exato. Isso você pode fazer, pegar e passar para lá. Tem que lembrar só que o que acontece se tem mais coisa aqui, entendeu? Sim. Esse é só o perigo. Você tem que passar para tudo. Mas tem um número aqui, passa como raiz. Tem uma raiz aqui, passa como potência. Beleza. Se tiver uma expressão assim, tem que resolver a expressão primeiro, aí depois... Você só pode passar dentro de... Que a gente está falando já de função, de expressão, de outra coisa, né? Mas para conseguir fazer esse jogo, tem que pensar que você tem que passar em tudo, né? Joga um parênteses em tudo e põe para fora, põe dentro para fora do parênteses, assim. Tem que treinar, né? Não adianta. Eu acho que fazendo exercício começa a entrar na cabeça, decorar essa relação aqui. Porque isso que isso é uma definição, né? São símbolos novos, índice ali e tal. É uma definição. Você tem que usar bastante para isso ficar mais automático. Então, beleza. Vou seguir essa daí, então. Então tá. Mais alguém? Senão a gente pode parar de gravar. Eu tenho uma dúvida, mas não é necessariamente sobre as contas que você acabou de explicar. Por exemplo, se a gente fizer os exercícios e ficar com alguma dúvida, como que a gente pode trazer essas dúvidas até vocês? Então, a gente tem um grupo no Telegram, você pode perguntar por lá a qualquer momento, mas a gente tem também monitoria. E aí, na monitoria, um dos professores vai estar disponível e para tirar dúvida, ajudar a resolver o exercício, revisar alguma coisa, se precisar e tal. Então, eu acho que esses são os 2 principais canais. Entendi, beleza. Eu acho até que tem uma enquete, não sei se o Felipe pode me ajudar nisso, acho que tem uma enquete que estava rolando da próxima monitoria. Oi, então, tá rolando sim. Eu acho que o Luiz Mas que não ficou fechou de dar... ainda, né, o horário? Ainda não, tem 26 votos a enquete, e aí são 3 opções de horário que o professor pode, e aí os alunos votam para ver qual horário tem mais alunos que podem ir na monitoria. E aí pode levar exercício, pode ficar à vontade para tirar dúvida.
Pode ser o jeito que você preferir, né? Se preferir pelo Telegram, por mensagem, a gente pode ajudar também. Entendi. E para ter acesso a essa enquete, como que eu faço? Você tá no grupo do Telegram ou não? Eu tô no grupo geral, eu não entrei no de matemática. Eu acho que você tem que entrar no de matemática, então, deixa eu abrir aqui. Eu sou tão ruim de Telegram que sou uma pessoa muito boa para falar as coisas direto. Deixa eu abrir aqui. O grupo que isso está acontecendo é o grupo matemática. Então, você sabe como faz para entrar? Você tem o link? Então, eu acho que tinha um professor que tinha comentado que na outra aula que no geral tinha um link para você entrar em cada grupo. Tá. Eu tô procurando aqui para ver se eu acho também, Dé. Mas eu acho que é isso, deve ter um link para entrar nos grupos mesmo, que nem você falou, Lucas. O que a gente pode fazer, eu não estou no geral, né, mas eu posso ver se eu mando no geral dos professores e peço para alguém falar assim, gente, segue de novo o link de matemática, só para te ajudar. Eu também não sei como... Beleza. Não sei como fazer... Não sei qual é o link. Tá. Mais alguém? Mais alguma coisa? Senão a gente fecha... A gente fecha aqui a sala. Vou parar a gravação, então, já que acho que as perguntas já foram. Obrigado. Obrigado. Imagina.